Boa noite, minhas queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Badia e eu sou aqui de Franca. Nós coordenamos o Desperta Débora aqui na cidade, na região, e eu quero dizer para vocês que eu sou casada há 47 anos, eu tenho 3 filhos. E desses 3 filhos, o pastor Éder é o mais velho e é meu pastor. E ele tem 2 filhos, que um já cursa a faculdade, todos os 2 filhos dele são músicos na igreja. E eu tenho também o Fabrício. Fabrício foi morar no céu com o Senhor já há alguns anos e é muito difícil de falar nessa parte, mas foi um filho muito amado, um filho muito querido. E eu tenho também o Júnior. E o Júnior, ele tem 2 filhos. O filho mais velho dele, que é meu neto mais velho, o Felipe, é uma bênção. Ele mora comigo e tem sido uma bênção muito gloriosa dele estar aqui comigo e com meu esposo. Ele ajuda o meu esposo no serviço da fazenda. E o Senhor tem colocado um coração manso, um coração humilde na vida do Felipe. E o Felipe tem uma irmã, a Evelyn. E a Evelyn está agora gestante. Dia 7 de julho vai nascer a Eloá, a minha bisnetinha. Eu sou grata ao Senhor. E eu tenho as minhas 2 noras, a Karen, a esposa do pastor Éder, que é uma filha. Tenho a Fabiana, que é uma esposa do Júnior. É uma filha que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me honrado com os meus filhos, com os meus netos, com as minhas noras. E tem me honrado aqui também no Desperta Débora. Mérito meu, não tem nenhum mérito nisso. É para minha glória, não tem nenhuma glória para mim. Tudo é para Ele. Toda honra e toda glória é para Ele. E eu gosto muito de falar de Jesus. E para mim começar a falar de Jesus, eu gosto de contar pela primeira vez como que o Senhor alcançou a minha família. Eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor com meus 8 anos de idade. Foi uma coisa muito linda, uma coisa gloriosa. A minha mãe era uma pessoa espírita, vivia machucada, né? E diziam que ela estava se desenvolvendo e ali os espíritos, né, possuía e ela ficava toda machucada. Então, no sábado e na quinta-feira, a minha mãe não levantava da cama, porque ela havia ido nas sessões na quarta e na sexta e era uma coisa horrível ver a minha mãe ali acamada. Minha mãe muito nova, minha mãe muito bonita, e a minha mãe um dia encontrou com Jesus através da minha irmã mais velha. Minha irmã sofreu muito porque ela foi para os pés do Senhor, a minha mãe não aceitava e foi muito difícil ali para minha irmã. Mas um dia o Senhor alcançou minha mãe. E bênção gloriosa. A minha mãe foi para a igreja, nos levou, eu e as 2 irmãs menores e 2 irmãos maiores, juntamente com a minha irmã mais velha, que eu digo hoje, né, que ela ficou no lugar da nossa mãe. Eu falo que ela é a irmã mãe, né, a mãe de todos nós. E aí minha mãe aceitou Jesus e a minha mãe foi liberta. É claro que manifestou ali, né, houve manifestação as primeiras vezes, mas, né, o pastor na autoridade do nome do Senhor repreendeu. Eu sou do Ministério Brasil para Cristo, eu estou lá nesse ministério desde meus 8 anos de idade, né? Já estou com 59 anos que eu sou desse ministério, já contei a minha idade, né? E aí, minha mãe continuou firme e nós naquela alegria, eu com as minhas irmãs, e todos nós permanecemos nos caminhos do Senhor. Eu e meu irmão mais velho e a minha irmã, a gente nunca parou. Mas minhas irmãs deu uma parada, meu irmão que é acima de mim também parou, o meu irmão caçula também parou, mas eu e as minhas irmãs e meu irmão estamos nessa obra, esperando a volta de Jesus, fazendo aquilo que nós podemos, né? E o Senhor me chamou, né? Assim como chamou a cada uma de vocês aí, eu sei que cada uma de vocês tem uma história. O meu filho, pastor Éder, ele gosta muito de pregar sobre aquela passagem de Timóteo, quando Paulo diz:
né, para Timóteo, que aquela fé, né, não fingida, que habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe, habita nele também, né? E essa fé que habitou na minha mãe, habita em mim, tem habitado também na vida dos meus filhos, amém? E nós falando agora do Desperta Débora, eu quero ler aqui com vocês em Juízes 5 e o versículo 7, quero ler só a parte B do 7. E levantou-se Débora, deixa eu começar aqui de novo. Até que eu, Débora, me levantei e levantou a mãe Israel. É de cor, né? Mas quando você vai ler, você acaba trocando. Então aqui eu quero mostrar para vocês que em tempos difíceis Débora vivia, não é? Aquela juíza, aquela mãe, aquela esposa, aquela serva, aquela profetisa, vivia em tempos difíceis como nós, né, que somos, eu sei que tem muitas pastoras aqui, né, nesse grupo, e eu sei que o Senhor tem escolhido nós, cada uma de nós, para esta obra. Então, esse trabalho chegou, né, esse ministério, esse projeto, como alguns dizem, chegou aqui na cidade de Franca em 2005. E aí o meu pastor, que é meu filho, ele disse para mim que ia haver um encontro na Presbiteriana Central de Franca, que era para nós ir lá ver, né, se o que era esse trabalho. Se eu gostasse, né, que eu levasse para a igreja. Se eu não gostasse, que eu deixasse lá. E aí nós convidamos as nossas queridas irmãs, acredito que nós somos umas 10 mulheres, e no meio dessas mulheres estava a Lucilene Silano de Paula. Essa bênção, né, que é a Lucilene nas nossas vidas, e é essa bênção aí já para vocês. E um pouquinho antes de eu conhecer esse trabalho, eu conheci a Patrícia, aí coordenadora de Bauru, né, que está falando também hoje no culto. E o Senhor fez uma aliança comigo e com a Lucilene e com a Patrícia. Nós temos uma aliança. Um dia o Senhor quis unir nós três nesse trabalho do Desperta Débora. Voltando a falar de quando chegou em Franca, a Lucilene tornou-se a secretária ali daquele trabalho e eu apenas participava ali com elas, né? E fiquei participando. A Lucilene foi, né, uma peça-chave ali, se é assim que diz, né? E ela foi realmente usada por Deus na secretaria, e elas fizeram um trabalho glorioso e eu acompanhando, né? Acompanhando. Mas um dia, alguns anos depois, chegou até mim as duas coordenadoras, a Rosângela e a Denise. A Rosângela, né, até uma doutora, a Denise uma empresária, professora, e disseram para mim que eu ia ficar na coordenação porque elas não iam ficar mais. E eu falei, como assim? Eu não tenho estudo igual vocês, eu não sou igual vocês, eu não sei falar igual vocês. Elas disseram assim para mim, mas você tem, aleluia, seus joelhos no chão por esse trabalho. Você, aleluia, tem a virtude, você tem a unção de Deus para falar. E eu falei, misericórdia, Senhor, de mim nada sou. E ali meu filho, pastor Éder, começou a me auxiliar no que eu podia, a Lucilene também, mas logo a Lucilene já voltou para Araraquara. E aí eu me senti assim bem sozinha, mas Deus colocou a missionária que já dorme no Senhor, a missionária Vera, do meu lado para me ajudar. E ali ela me ajudava no que ela podia e no que ela não podia. Ali ela me ajudava em tempo e fora de tempo. Ali ela dizia, aonde você for, eu vou, nem se for arrastando, eu vou. E ela ia mesmo, arrastando, mas ela ia. E meu filho sempre me auxiliando, sempre me ajudando. E nós então estamos com o Desperta Débora aqui, e olhando aqui para o versículo 12, ela diz assim, desperta Débora, desperta, desperta. E eu disse isso para mim, desperta Abadia, desperta Abadia. Você não sabe, mas quem sabe vai estar junto com você. Quem sabe ele vai te guiar, ele vai te dirigir, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós continuamos ali com poucas mulheres no início,
E essa missionária, irmã Vera, foi anotando em um caderno e nós tínhamos 300 cadastros ali em um caderno. E meu filho disse, não mãe, eu vou fazer uma planilha aqui no computador para a senhora e a senhora vai cadastrar todas as mulheres. E hoje, para a glória do Senhor, estamos aí com 1.600 mulheres cadastradas. Tem muito mais. É que muitas a gente acaba perdendo o cadastro e muitas também não entrega as fichinhas de compromisso, né? Mas a gente tem bem mais aqui na região. Nós estamos aqui em mais de 30 igrejas, temos aqui na região várias cidades, não sei se vocês conhecem, temos em Igarapava, temos em Restinga, temos em Ibraci, Cássia, mais algumas cidades que agora Pedregulho, que agora me foge o nome. Amém? E nós já fizemos aqui, esse ano nós vamos para o 6º congresso. Outro desafio foi o congresso. Eu falei, como se faz um congresso, né? O que é isso? Eu fazia o congresso do Círculo de Oração, eu fui líder no Círculo de Oração há mais de 20 anos, e sou até hoje, né? Não só naquela época, mas eu já era. E aí, então, eu comecei, sabia dirigir o congresso do Círculo de Oração, mas eu tinha ajudante, eu tinha as igrejas, eu tinha os pastores. E agora o Desperta Débora, como faz um ministério sem um congresso sem custo, como um ministério que você não tem uma igreja, não é uma igreja, ele não tem o nome de uma igreja, são todos, né, interdenominacional. Mas graças a Deus o Senhor tem levantado pastores aqui para nos auxiliar, né? Eu tenho aqui pastores grandes, assembleias grandes mesmo, que têm nos ajudado aí, né? E ainda nesse sábado eu estive numa Assembleia de Deus, onde aquele pastor é meu afilhado de casamento, contando assim rapidinho o que é uma mãe de oração. Deus nos usou uma vez, né? Lá no início, quando ele era jovem, Deus mostrou para mim, para minha irmã mais velha, como eu disse, a matriarca, a irmã, mãe, e o Senhor mostrou para nós que tinha uma menina na igreja que dava certinho com ele. E nós oramos muito, foi debaixo de muita oração. E nós apresentamos a menina para ele, e ele amou a menina desde o primeiro dia. E era uma menina muito novinha, bem sem juizinho, mas Deus fez uma obra. Hoje ela é uma arquiteta, esposa dele. E ontem ele dizia assim, sábado, né? Ele dizia assim para mim, olha, irmã Badia, nós já completamos. Ele disse na frente da igreja, ele contou, né? Fez um resumo e contou como que aconteceu o casamento dele. E ele disse assim, olha, irmã Badia, nós vamos para 30 anos agora, né? Tá com uma filha já formada também, a doutora. E assim, eu fiquei muito feliz, não é para minha glória, mas para a glória do Senhor, né? Eu pude contribuir com esse casamento. Ele podia ter arrumado uma mulher que não ia ajudar ele no ministério, e ela podia ter arrumado um homem que ia levar ela para ser mais, né, sem juízo. Mas o Senhor uniu os dois através das nossas orações, das nossas ajudas, né? E foi uma história muito linda, que nós ali pegamos ela, levamos até São Paulo, e ali para conhecer a mãe dele e tudo, a mãe dele amou ela, e assim foi, né? E ontem ele falou algo muito lindo, que alegrou muito o meu coração. Ele disse assim, irmã Badia, todas as vezes que eu ouço Desperta Débora aqui na cidade, eu lembro de você. O Desperta Débora está associado com você. E isso alegra o meu coração, porque são mães que precisam de oração. São mães que têm os seus filhos nas drogas, que têm os seus filhos presos, que têm os seus filhos doentes, que têm os seus filhos muito viciados, né? E precisam de Jesus. Uma vez uma mãe me disse, lá no meu comércio, e que ela disse assim para mim que eu havia perdido o meu filho para Deus. E ela havia perdido o filho dela para as drogas. E aquilo me comoveu muito. Então eu luto, né, com esses filhos. Eu tomo mesmo esses filhos nas minhas orações. Eu adoto nas minhas orações. Porque eu sei que um filho que está como andarilho, ele tem uma mãe.
que um filho que é o chefe de uma quadrilha, ele tem uma mãe. Um filho que é o chefe do PCC, ele tem uma mãe, e tantas quadrilhas que tem nesse Brasil afora. Amadas, eu quero convocar vocês nessa noite para ser uma mulher, uma mãe segundo o coração de Deus. Eu quero mesmo dizer para vocês que eu já orava pelos meus filhos desde a minha adolescência. Eu já orava pelo meu esposo e já orava pelos filhos que o Senhor ia me dar. Mas o dia que eu conheci o Desperta Débora, o dia que eu fiz esse compromisso de ser uma mãe de oração, de me levantar como mãe de oração na cidade de Franca, aqui na região onde eu moro, o Senhor, aleluia, mudou e tem mudado a história de muitas mães aqui. Quero ler com vocês aqui uma passagem aqui em 2 Samuel, eu quero ler aqui rapidamente com vocês. Quero falar um pouquinho de uma mulher corajosa, de uma mulher que ela foi, né, destemida, ela foi uma mulher tão guerreira, ela foi uma mulher valente. Talvez você já até pregou sobre ela, talvez você já até falou sobre ela, mas eu quero falar com vocês. Eu havia deixado tudo marcadinho aqui, mas na hora, né, eu sempre falo isso na minha igreja, mas na hora que é dado o microfone na mão, a gente treme na base, né? Sabe o que é isso? Responsabilidade, temor de Deus, né? Eu queria ler então 2 Samuel 21, que diz assim: o primeiro, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária, por terem matado os Gibeonitas. Amém? Você encontrou isso, 2 Samuel 21. Aí aqui eu quero pular, para não estender muito, né? O meu áudio já tá ficando grande, eu quero pular aqui para o 7. E o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonas. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, a filha de Ainá, que tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merebe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E ele entregou aos Gibeonitas, que executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo e nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonas, e tomando da cidade de Jabes, e eles haviam roubado os ossos na praça ali, onde os filisteus tinham pendurado, e mataram Saul no monte de Gibeá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul, de seu filho Jonatas, recolhidos entre os ossos que haviam executado. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis. E depois disso respondeu às orações em favor de Israel. Dei uma gaguejada aqui, né? Porque eu falo sempre, esses nomes são difíceis de ler, né? Mas eu quero falar com você sobre a coragem de Débora enfrentar ali aquela nação, ir para a guerra com Baraque, não é? E associado a essa coragem que ela foi guerrear, eu quero associar agora a vida dessa mãe, Rispa. Engraçado que foram 2 mães
que tiveram seus filhos executados, não foi? Ela teve 2, a outra teve 5 filhos executados e ela teve os seus 2 filhos ali executados. Olha, eu aprendo muito com essa mulher, eu vejo aqui uma mulher de coragem, eu vejo aqui uma guerreira, eu vejo aqui uma verdadeira Débora. Ela não estava ali só orando, intercedendo ali pelos seus filhos. Eu acredito que quando ela soube, eu acredito que ela deve ter feito de tudo para esses filhos não serem executados, não serem assassinados, mas ela não pôde impedir. E esses filhos foram executados. E ela então agora ela toma uma decisão de cuidar dos restos mortais dos seus filhos. A gente tem isso muito com a gente, né? Porque, puxa, são os ossos dele, são os restos, é o corpo dele. Não, eu não vou deixar que de dia as aves, né, venha comer os corvos. Aqui a gente fala os urubus, né, e tantas outras aves. E à noite os bichos selvagens venham comer a carne dos meus filhos. E ela tomou uma decisão, diz que era início ali da colheita, e ela ficou ali até terminar. Eu estive procurando, estudando, e eu vi que ela ficou ali aproximadamente 4 meses. Possa que seja menos, possa que seja mais, possa que a chuva chegou, né? Possa que Deus ali olhou e viu o sacrifício dela e mandou a chuva. Gente, uma mãe, ela luta pelo filho de uma maneira tremenda. Um dia eu terei a oportunidade de contar também um testemunho da vida do pastor Éder, como que ele sofreu um acidente, o qual eu doei a pele de uma perna, de uma coxa para ele, né? A gente faz tudo para um filho. E essa mulher, ela colocou dentro do coração dela: eu não pude livrar eles da morte, eles já não têm mais pai, né? Já não tem aí muitos mais descendentes reais, tem só eu, mas eu vou livrar os meus filhos de serem comidos. Sabe, minhas irmãs, eu quero mostrar isso nos nossos dias de hoje. Como eu disse, aleluia, temos que ser uma mãe de oração, uma mãe de compromisso, uma mãe, aleluia, que luta pelos seus filhos. E isso é que o Desperta Débora faz. Ah, mas eu já oro pelos meus filhos. Não, querida, quando nós reunimos mães e dissemos: mães, vamos orar com compromisso, vamos levantar por uma mãe aqui em Araraquara, vamos levantar por uma mãe aqui em Franca, vamos levantar por uma mãe aqui no estado de São Paulo. As coisas mudam, minhas queridas irmãs. Olha o exemplo de Rispa. Ela lutou até que o rei soube, até que o rei ficou sabendo. Quando o rei ficou sabendo daquilo, ele já mandou recolher também os ossos ali, né, do pai de Saul, que havia sido roubados ali, e também de Jonatas, e junto foi os ossos desses 7 filhos de Saul. Gente, eu fico pensando, não era 2 mães? O que foi feito da outra mãe? E eu te pergunto, nós não somos mães? Não somos mães de oração? E não tem mãe que fica assim para você: ora para o meu filho, olha, o meu filho está separando, ora para minha filha, que a minha filha não quer ir mais na igreja. Eu fico pensando, por que não ela orar? Por que não ela dizer: irmã, eu estou fazendo uma campanha de oração para a salvação do meu filho José, do meu filho Antônio, você pode me ajudar? Um dia você pode ou tirar um tempinho e orar comigo também? Não, muitas vezes ela disse: olha, eu quero oração para isso, eu quero oração. Gente, é fácil pedir, mas pagar um preço de joelho não é fácil. Não é fácil mesmo, não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Tem dia que eu fico pensando: Senhor, eu queria orar mais, mas é tanto serviço, é tantos afazeres, principalmente aqui na fazenda onde eu moro, não é? E Rispa, ela não importou com o tempo, ela não importou se, olha gente, se as feras de noite, os animais selvagens iam pegar ela não importou os riscos de um homem malandro, de um homem maldito atacar ela. A outra mãe foi
a outra mãe foi. E ela ficou ali. Gente, vamos ficar ali. Vamos ficar ali a sós com Deus. Vamos buscar a Deus em oração. Amém? Eu vou estar terminando e dizer para você, mães de joelho, filhos em pé. Amém? Ninguém ora por uma mãe igual a um filho. Ninguém ora por um filho igual a uma mãe. Imagina milhares de mães orando junto. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.